Alô, galera. Alô, rapaziada. Alô, povão, agora é sério. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Quem tem mais pra dar alô? Alô, galera de cowboy. Não, você não. Bem, cumpre avisar que para todos os efeitos legais, a partir de agora, vocês estão devidamente intimadas e intimados que sextou, Brasil. Sextou. Oi, tudo bem? Eu sou Gabriel Divan e o Aparte está no ar. Sim, o Aparte, você já tinha esquecido, porque ele é o primo pobre aqui da casa, né? Sem dúvida nenhuma. A gente joga nas ligas menores, a gente é outsider, né? Outsiders na política, que tal? Bom, estamos aí com o nosso programa de número 113 e muita coisa aconteceu, porque, em primeiro lugar, temos a nossa alternância de colunas. Segundo lugar, eu tirei uns diazinhos de férias. Colunas? Coluna vertebral? Coluna vertical, que nem diz o outro. Bom, vamos explicar do começo para você que eventualmente está ouvindo isso aqui por engano. Sabe como é que é essas plataformas, né? O cara coloca lá para ouvir Andrea Bocelli, o cara coloca para ouvir a Laura Pausini, e aí daqui a pouco tá ouvindo um podcast sobre botânica, tá ouvindo sons da chuva, daqui a pouco sugerem para você, sabe-se lá por que esse áudio, você não sabe nem em que pé nós estamos. Bom, então vamos de novo. Nós somos o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais escutados do Brasil. Brasil! Pois é, estamos há quase 10 anos aí, de maneira ininterrupta, semanal, mandando brasa em episódios para você sobre coisas que você quer saber, que você precisa saber, ou que você sequer sabia que queria e que precisava saber. A gente te apresenta. Tá vendo esse negócio aqui que você tinha que ter na sua vida e você nem sabia, nem conhecia, nem fazia ideia. Pois é, a gente coloca vocês dois numa salinha, né, e bota para conversar. É mais ou menos isso que a gente faz por aqui. Então, seja bem-vindo à nave louca do Vira Casacas e é claro, além dos episódios semanais, além dos episódios que não para, a gente tem o quê? A gente tem as nossas colunas, porque chega no final da semana, você quer mais, você precisa de mais, eu sei. Pois é. Então, vai ter uma semana em que Várzea vai entrar no seu áudio. Sim, Carapanã fazendo a sua especialidade, que são as crônicas do Armagedon, sempre dando as opiniões incisivas que são sucesso de público e crítica e não é por acaso. Na outra semana vai ter Felipe Abal, ele com o RT comentado, o programa que a internet aprendeu a amar e aprendeu a simplesmente não viver sem. É só isso que eu digo para vocês. É só isso que eu digo para vocês. Tivemos recentemente uma estreia também, sim, vai haver uma série agora. Eram 3 colunas, entrou mais uma na fileira, porque o Vira é pesado, cara. O Vira não tem conversa. Então, Caio Almendra vai contar para você histórias do tempo da navegação, do tempo do Cabral, do tempo das conquistas, muita treta no Atlântico, é mais ou menos isso. Pois é, cara. Você que precisava aí de um conteúdo histórico para desanuviar também, mas para também aprender muita coisa. E aí nós temos agora aquela que eu poderia dizer que era uma das 3 colunas, agora é uma das 4 nesta temporada, a parte isso aqui que você está ouvindo, que nada mais é do que eu, Gabriel Divan, trazendo para você informações do mundo do direito, das leis, dos tribunais, das grandes decisões, da política, quando está ali entrelaçada com a lida jurídica e tudo que você precisa para entender algumas coisas de uma maneira reta, simples, direta, sem enrolation, sem juridiquês exagerado, sem fazer parecer que, na verdade, a ideia é a gente não entender, porque às vezes é isso, né? Às vezes a questão jurídica ela é tão confusa, ela é cheia de tantos meandros que a pessoa fica boiando. Então o Aparte faz isso. O Aparte resume para você. O Aparte coloca as cartas na mesa de uma maneira bem simplificada, que é para você começar a entender o assunto, para daí, é claro, a gente tem aquele cacuete de professor que, graças a Deus, não perdemos aqui. A gente faz um resumo para que você depois já entre um pouco mais aquecida, já entre um pouco mais preparado para fazer aquela sua lição de casa, que é buscar uma informação maior, mais completa, mais aprofundada. A gente não te deixa na mão aqui. Então, quando o cara vier falar assim, sabe como é que é aquela prisão domiciliar do Bolsonaro? Já sei. Eu sei que funciona assim, assim, assado. Opa, esse cara é inteligente, hein? As pessoas vão te olhar assim com aquele brilho no olhar e vão dizer assim: opa, essa mina sabe das coisas. Pois é. É para isso que serve a parte.
Então, nos últimos dias que eu andei fora aí, andei por fora, não, eu não estava por fora, eu estava de fora, né? É diferente, porque quem acompanha o Vira Casacas nunca está por fora. Ah, hein, merchan, plim! Bom, quem acompanha o Vira Casacas não está por fora, de verdade. Agora, eu estava de fora e aí muita coisa aconteceu, porque afinal de contas aqui é Brasil, e em se tratando do à parte, aqui é direito brasileiro, aqui é tribunais brasileiros, aqui é confusão generalizada e interpretações pontuais em relação a várias coisas que às vezes parecem as mesmas, então é aquele furacão delicioso assim de coisas que eu poderia trabalhar aqui com vocês, sobre as quais eu poderia falar e explicar um pouquinho, mas eu acho que tem uma discussão que começou um pouco antes de eu sair com as minhas mini férias, continua depois delas, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, porque o que tem dado de rolo em relação a esta que é a chamada assim prisão domiciliar humanitária do outro lá, tá lá do outro lá, prisão lá do cara que é imbrochável lá, pois é, prisão domiciliar humanitária. E aí esses dias teve lance da carta, esses dias teve lance de revólver, né? Revólver. Esses dias teve lance de visitinha, teve lance de não sei o quê. Bom, aí o pessoal tá falando assim, isso é uma pouca vergonha. Não, tudo bem, tudo bem. Em vários sentidos é uma pouca vergonha. O resumo disso poderia ser, abre aspas, é uma pouca vergonha. Agora, a gente tem que entender do que a gente está falando também, porque não basta bancar o burro, né? Tem gente que tem meio que orgulho de ser meio curto, né? O cara pega e diz assim, ó, isso aí é tudo uma falcatrua. Aí termina o assunto, aí encerra o assunto. Não, 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 pera, só um pouquinho, só um pouquinho. Uma coisa é não gostar e criticar alguns elementos aí do funcionamento do sistema. Agora, outra é simplesmente não querer entender nenhum deles e dizer assim, isso tudo aí não presta. É tipo aquele discurso lá, né? Eu não gosto de política, eu não gosto dos políticos. Eu não gosto do direito, eu não gosto dessas coisas de direito. Pra mim é tudo uma chinelagem. Não, calma, calma, calma. Vamos entender do que nós estamos falando. Aí você separa ali o que você acha que não vale o prato que come e o que você acha que podia melhorar e o que você acha que tá bom, tá? Vamos começar por aí. Então, eu vou separar aqui dois grandes momentos onde aparece o conceito da prisão domiciliar no nosso ordenamento jurídico, para que a gente comece a compreender o que ela é e quando ela deve ser usada. Claro, vou fazer um alerta aqui, um disclaimer aqui. Você deve ser alguém, eu suponho, né? Eu olhando para a minha bola de cristal aqui, neste exato momento, eu suponho que você é uma daquelas pessoas que pensa assim, porra, por que alguns têm que dormir no cimento e cumprir uma etapa na cana dura e outros sempre têm uma desculpa, um atestado? Tem uns que gostam de um atestado, né? Tem um atestado para o cara ficar em casa dando comida pro cachorro e jogando PlayStation 5 e vendo o Amazon Prime, né? Calma, não é um sorteio, pessoal, e principalmente, por mais que às vezes pareça, em alguns casos, por mais que às vezes a gente fique um pé atrás assim, xiii, não é uma coisa do tipo assim, ó, esse aqui é amigo do juiz, ou esse aqui, ele tem uma conta bancária Y e, portanto, ora bolas, né? Ele pegou a área VIP, tipo a área VIP do aeroporto, pegou a área VIP do Chilindró. Não. Não é isso, tá, gente? Não é isso. A gente tem a prisão domiciliar como uma ferramenta, como um instituto muito sério e muito interessante do nosso ordenamento. Então vamos começar a explicar esses dois momentos que eu falei para vocês. Quando a gente fala de uma prisão domiciliar cautelar, de uma prisão domiciliar provisória, ou seja, é uma medida domiciliar que vai substituir, que vai fazer um paralelo ali com, por exemplo, a prisão preventiva, tá? Depois a gente tem a possibilidade do cumprimento domiciliar da pena. A gente tem que ter isso bem separado, tem que ter isso bem claramente separado. Então, de novo, eu já falei várias vezes aqui nos apartes, mas não custa dar um resumo aqui de alguns segundos, tá? Pessoal, seguinte, primeiro, nós temos prisões que servem para você acautelar, assegurar uma situação durante a investigação e durante o processo. Correto? Então, o cara tem risco de fugir, a pessoa tem risco de continuar praticando crimes pelos quais ela está sendo investigada ou processada, ela tem chance de ameaçar outras pessoas, de manter contatos que ela não deveria. Então, às vezes, você vai presa, você vai preso antes de ser condenado. Não é porque você já está cumprindo uma pena por antecipação, é porque há um risco na sua soltura durante os trâmites. Se não houver risco, você não vai presa, não vai preso. Se houver risco, você pode ir preso.
Essa é a questão provisória da qual, né, isso é um gênero da qual a prisão preventiva é a espécie mais famosa. Deu para entender? Deu, né? Bom, outra coisa completamente diferente é a prisão em situação de pena, porque aí já acabou tudo. Você já foi condenado, já tentou fazer os recursos devidos, não logrou êxito, não conseguiu nada, saiu de mãos abanando e vai ter que cumprir uma condenação. Se a condenação for a privação de liberdade, porque a gente esquece que nós temos 3 tipos de pena no nosso ordenamento. Tem 3 tipos de coisa que pode acontecer com você, além de perder a primariedade, além de constar como condenado, além de, durante um tempo, ser passível de ser condenado por um outro crime em reincidência. Nós temos 3 tipos de coisa que acontece com alguém que é condenado. A pessoa pode cumprir privação de liberdade, ou seja, cana. A pessoa pode cumprir restrição de direitos, ou seja, vai ter que cumprir algumas tarefas, algumas medidas, ou deixar de fazer algumas outras, e ou vai pagar multa. Então, são 3 tipos de penas. Quando a pessoa ela tem uma condenação por privação de liberdade, isso aí deveria ser cumprido em estabelecimento penitenciário. Dependendo do regime, as regras, as condições desse cumprimento, né, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, elas permitem até que você trabalhe fora do estabelecimento, você apareça no estabelecimento só para dormir, você pode ficar lá o tempo inteiro guardado, fechado, trancado, porque como eu já disse, né, a depender do regime, do tamanho da pena e de outros fatores, essas questões mudam bastante. Quando é que você pode, quando é que você é elegível, é passível de pular de um regime mais duro para outro mais brando e assim por diante. Bem, quando você é condenado à privação de liberdade, você tem que cumprir a pena em estabelecimento, mas existem circunstâncias que fazem com que você possa cumprir até mesmo em casa. Vou começar rapidinho aqui pela leitura do Código de Processo Penal, que vai falar, obviamente, de uma prisão domiciliar num sentido processual, num sentido cautelar, mas são regras aqui que a gente vai ver que tem amplitude para serem discutidas e para se aplicar também nos casos da condenação. A discussão, quando a gente fala de um cumprimento de uma pena, de um condenado na versão domiciliar, ela passa muito por essas regras aqui do Código de Processo, até porque elas são mais recentes, elas são fruto de uma modificação da lei em 2011 e elas são mais genéricas, então elas têm um leque ali de possibilidade de debate que acaba abrangendo também a questão do cumprimento de pena. Entrou no pacote, entrou na discussão aqui. Então, para a prisão domiciliar do Código de Processo Penal, que deveria ser a prisão cautelar domiciliar, em regra, a gente começa assim, ó. Ela consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Isso aqui está nos artigos 317 e 318, tá? Para quem quiser ler. Bom, vamos lá. Agora vem o fato mais importante aqui. A regra de ouro, a regra que a gente tem que prestar atenção. Até para não falar certas bobagens, porque eu vou repetir, gente. Prisão domiciliar é uma ferramenta muito útil e muito interessante. Se ela é mal utilizada e se ela é utilizada na base de privilégio, se ela é utilizada como cartada para que certas pessoas não paguem devidamente o que deveriam pagar perante a justiça e perante a sociedade, isso não é fator para a gente dizer que a prisão domiciliar deveria ser extinta. Prisão domiciliar é importante, porque conforme eu vou ler aqui para vocês os critérios, vocês vão ver que é uma coisa razoável, é uma coisa digna, inclusive. Então, olha só, vamos lá. Como é que é, ou como é que deveria ser a prisão domiciliar no sentido cautelar do CPP, tá? Ó, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, aqui que tem um gargalo importante, né? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho até 12 anos incompletos. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos. E aí o juiz vai exigir prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. A gente tem mais duas questões de regra aqui, que são as seguintes. Ó,
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime, ora vejam, contra o seu próprio filho ou dependente. Né? Então, não é todo mundo que vai pegar domiciliar. Né? Se a mãe, por exemplo, que está sendo investigada, pegou uma preventiva e requer uma domiciliar, se ela praticou um crime com violência grave contra a pessoa, ou principalmente um crime contra o próprio filho ou o dependente, é óbvio que você não vai botar ela em casa com a desculpa de que ela tem que cuidar, né, do filho ou do dependente. É uma coisa meio óbvia, né? Segundo lugar, a substituição que tratam esses artigos aqui, que a gente acabou de ler, poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas alternativas previstas no 319. Ou seja, tudo aquilo que a gente já conhece, né, de liberdade provisória, com monitoramento eletrônico, com fiança, com proibição de frequentar certos lugares, com proibição de sair em certos horários, com proibição disso, daquilo, pode ser aplicado cumulativamente. Então, primeiro dado aqui para vocês, pessoal. Primeiro dado que faz com que seja importante a gente pensar na prisão domiciliar como uma alternativa para além dessas distorções aí que a gente acaba vendo muitas vezes e que acabam beneficiando sempre os mesmos por motivos que não são exatamente aqueles que são os que a lei resplandece, digamos assim. Então, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala assim, é muito fácil, né? O cara vai cumprir pena em casa. Cara, isso aí é para alguém maior de 80 anos, isso aí é para alguém extremamente debilitado por motivo de doença grave. Aí o cara vai dizer assim, Gabriel, eu conheço um cara de 89 anos lá no bairro que a minha mãe morava, que ele era conhecido como o homem do estilete. Tá, tudo bem, amigo. Tá bom, eu entendo, eu entendo. Tá cheio de gente aí com mais de 80 anos, né, causando muito problema. Agora, vamos pensar em regra, pessoal. Você aí, baunilha, que está me ouvindo, você não aguentava, você não aguentava 2 dias de final de semana de castigo em casa, no quarto, quando você era menor, tá? Então, pensa um pouquinho na situação de um presídio natural, de um presídio, né, mediano do Brasil, alguém com mais de 80 anos lá cumprindo uma pena. Mas se o cara fez um crime, ele merece. Eu concordo, merece pagar. Agora, por favor, vamos pensar na possibilidade da gente encarar esse quadro de uma maneira um pouco mais geral e o que, que é e o que, que não é necessário, até porque a gente tem que lembrar que há não muito tempo atrás o próprio STF já decidiu que o cumprimento de pena no Brasil, num sentido padrão, ele é, em regra, inconstitucional, dada a falta de condições do lugar. E outra, extremamente debilitado por doença grave. Cara, tem vezes que tem hospital que não tem leito, tem hospital, às vezes, que não tem condição de receber uma certa demanda e de oferecer um tratamento necessário para alguém que está com alguma enfermidade. Quem dirá um presídio, velho? Quem dirá um presídio? Então, quando essas coisas forem casuisticamente realmente graves, a pessoa ela pode ser mandada para outro lugar e ela pode acabar. Cara, tem gente que é mandado para casa para morrer. Então, quando você pensa no exemplo assim, Bolsonaro querendo fazer comíciozinho na sala de casa, Fernando Collor de frente para o mar, isso aí são distorções bizarras da aplicação desse instituto que é importante, que é necessário. Gabriel, mas é sempre esses aí que pegam o arrego da casa, né? Olha o caso do Bolsonaro lá. Ele começa a ter as famosas crises de soluços, né? A cuíca. Beijo, Jair. Ele costuma ter a crise de soluço sempre que vai se aproximando da data dele voltar para o fechadão, sempre que começa a dar alguma investigação, sempre que dá alguma treta lá, ele vem com a cartada do soluço. Sim, cara. Ele vem com a cartada da doença quando começa a apertar pro lado dele desde sempre. Porque é isso, esse cara é um frouxo, esse cara é um ridículo, né? A gente sabe disso e a gente sabe muito bem que muitas vezes o próprio sistema é condescendente com essas pessoas, com esses caras de cargos de grande prestígio, com esse pessoal aí da camada lá de cima. A gente sabe muito bem que isso aí acontece. Agora, não culpem esse tipo de equívoco, não culpem esse tipo de chance, não culpem esse tipo de benefício que alguns parecem que têm ao natural com a necessidade da lei ter medidas que tratem de maneira diferenciada casos que precisam ser tratados de maneira diferenciada.
temos que fiscalizar a má aplicação e a aplicação desses institutos como forma de dar privilégios para algumas pessoas. Agora, o instituto, a coisa, a possibilidade, ela tem que existir, porque ela é importante. Ela é importante. Tá, Gabriel, mas tu está falando do CPP, do Código de Processo, para quando a pessoa ainda estiver sendo investigada ou ainda estiver sendo processada. E como é que é a questão da pena, do cumprimento da pena quando já acabou, já está condenado? Bom, aí nós vamos ter, lá no artigo 117 da Lei de Execução Penal, a 7210, uma regra geral que é bem interessante, que diz assim: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido por doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenada gestante. E aí, alguém vai me dizer: olha aí, Gabriel, em primeiro lugar, nós temos critérios diferentes aqui. Segundo lugar, a própria lei de execução está dizendo que o caso é de admitir a troca por cumprimento em casa quando já for regime aberto. Não é para trocar regime fechadão por casa, é para trocar aberto por casa, ou seja, é o regime mais brando, é aquele onde, por vezes, o cara só era recolhido para dormir ou só era recolhido para o final de semana no presídio. Nesse a gente pode fazer uma espécie de taca-taco com a prisão domiciliar. Então tá aí, ó, viu? Tá aí a pouca vergonha. Não, não, calma, calma, calma. Calma. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que os critérios eles vão mudando e eles vão sendo aplicados conforme as interpretações que vão surgindo. E principalmente quando o Código de Processo Penal traz aqueles critérios lá em 2011, ele não simplesmente bota uma coisa por cima da outra ou ele não briga com a outra, não. Ele permite que a gente debata com um pouco mais de amplitude as possibilidades. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês aqui é que já é favas contadas a questão de que os tribunais admitem que os critérios para a chamada prisão domiciliar humanitária, aquela que tem a ver justamente com esse tipo de fator que você analisa a circunstância e percebe que é melhor que a pessoa vá ser mandada para cumprir em casa, ainda que casa não seja prisão, a gente sabe muito bem, ainda que casa seja melhor que prisão, né? E não precisa ser aquela casa lá que o Pablo Escobar construiu para si mesmo nas montanhas, né? Qualquer casa é melhor que prisão. Agora, a gente tem isso aqui como um critério amplo, genérico, para a gente poder substituir qualquer tipo de pena em qualquer tipo de regime, né? Temos aqui, por exemplo, uma decisão recente, uma decisão do STJ no habeas corpus 1034854, que estabeleceu, entre outras coisas, que a prisão domiciliar humanitária, acompanhada de outras medidas cautelares, ela é compatível com o regime fechado se usada para permitir o adequado tratamento de saúde do preso, em casos graves em que a assistência médica no presídio for inviável. Então, primeira coisa, os tribunais já vêm há um bom tempo cravando a possibilidade de que não é só regime aberto de cumprimento de pena que permite a substituição. Então, na prática, o que os tribunais estão fazendo? Eles estão dizendo que aqueles critérios da humanitária, da domiciliar humanitária, eles não são específicos, eles são genéricos. Então, quando o cara estiver em uma prisão domiciliar cautelar, quando o cara estiver numa prisão domiciliar que substitui o cumprimento de uma pena, não precisa ser rigidamente aquilo que estabelece na lei, porque se a gente fosse para a lei de execução penal, o cara só podia ir cumprir em casa quando ele estivesse analogamente, paralelamente, cumprindo uma pena em regime aberto. O que o STJ está dizendo aqui, assim como já disse em outros julgados? Não, a gente pode trocar o regime fechadão por um cumprimento em casa, se isso se mostrar necessário, porque prisão não é um lugar que o cara vai para morrer, prisão é um lugar que o cara vai para cumprir a pena. Se o cara não tem como cumprir a pena num sentido digno, num sentido funcional, a gente está condenando ele a uma coisa a mais do que a lei estabelecia. A gente está exacerbando o cumprimento de pena. Aí vocês vão dizer assim, tem uns que merecem, né? Olha, eu diria até que eu podia concordar, mas vamos interpretar as coisas num sentido certinho aqui, né? Vamos fazer as coisas do jeito correto, não é com a nossa vontade, é com o que a gente precisa fazer, que a gente está trabalhando. Daí alguém vai dizer também assim, ah, Gabriel, mas espera um pouquinho, né? O cara vai cumprir uma parte de uma pena em casa, o cara vai cumprir como se fosse uma preventiva só que em casa,
e ele fica proibido de um monte de coisa. A gente vai ter uma fiscalização 24 horas por dia, a gente vai ter um monitoramento em tempo integral, a gente vai estar lá dentro, inclusive, para ver se o cara tá ou não tá armando, o que, que ele tá ou não tá. Lá, 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 lá. Pois é, pois é. É claro que, é claro que a gente acaba tendo uma espécie de gap, a gente tem alguns, ou muitos, para não dizer, né, pontos cegos no que diz respeito ao que está acontecendo dentro da casa da pessoa. É claro, é claro. Agora, a gente tem que ter um mínimo de controle externo e quando a pessoa, inclusive, ela não faz questão nenhuma de esconder as violações no que diz respeito a esse cumprimento, fica até mais fácil a coisa. Então alguém vai dizer assim: "Ô Gabriel, mas como é que existe essa prisão domiciliar se o Bolsonaro está lá recebendo gente, está com pistola, está falando em celular, está postando não sei o quê, está mandando carta?" Claro, é justamente isso que não é para fazer e é justamente esse motivo que aí os caras dizem assim, ó, Alexandre de Moraes é um ditador, Alexandre de Moraes, ele é um carrasco, Alexandre de Moraes, cara, primeiro lugar, a gente tem que discutir muitas decisões monocráticas e muitas decisões e conduções de ofício do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse caso. Mas tem muita coisa aqui que é feita a pedido do Ministério Público. E aí, pessoal, lamento informar, quando, por exemplo, o Procurador-Geral da República, o Goné, ele pede alguma coisa, aí o juiz, entre aspas, que no caso é o ministro do STF, que no caso é o ministro Alexandre, ele analisa e ele decide. Então, não é assim, ó, Alexandre acordou e disse assim: vou dar uma olhada aqui nesse troço do Bolsonaro e vou dar-lhe um despacho aqui. Olha, tem gente que adoraria que fosse assim, para seguir metendo a cantilena. Mas, cara, tem vezes que acontecem coisas que o ministro que está coordenando esse cumprimento de pena ele é informado e tem vezes que chega para ele requisições, requerimentos, representações e pedidos. Então vamos lá. A gente tem aqui uma circunstância que é temos regras específicas para serem obedecidas quando a pessoa vai para uma domiciliar. Se a figura lá não cumpre essas regras, não adianta ficar choramingando quanto ao fato de que vem canetaço. Então vamos lá, vamos lá. Vamos aqui olhar para a decisão do ministro Alexandre no que diz respeito a essa última polêmica aí que foi a carta. Vamos lembrar Vamos lembrar que existem aqui uma série de requisitos, né? Uma série de requisitos, 9 para ser mais exato, que foram determinantes para autorizar que Bolsonaro fosse transferido para casa. Afinal de contas, né, é preciso tratar a sua suposta crise de soluços e as outras coisas lá que eu vou poupar o pessoal que está me ouvindo aqui de descrições mais detalhadas, porque a gente sabe que não é muito agradável, né? Estamos numa sexta-feira e vamos falar de coisa boa, falar de coisa boa. Então, ó, 9 requisitos que são determinantes para o cumprimento da parte da pena, ainda que temporariamente sujeito à reanálise do Bolsonaro em casa. Uso de tornozeleira eletrônica com área de inclusão do monitoramento limitante-se ao endereço residencial do sentenciado. Sim. Então, além de tudo, ele está monitorado, ou seja, a gente tem controle eletrônico se ele saiu do perímetro da residência. Bem, autorização de visitas permanentes de seus filhos Flávio, Carlos, Jair, Renan, nas mesmas condições legais do estabelecimento prisional, ou seja, quartas e sábados em um dos seguintes horários: 8 às 10, 11 às 13 ou 14 às 16. Tá, quer dizer que o cara tá em casa lá e tá de boa, né? Reúne os amigos para um churrasco. Não, gente, ele tá cumprindo pena. O que significa que quem quiser visitar ele tem que visitar em horários que seriam horários de visitar gente em presídio. Isso aqui tem cara lá na frente controlando, tem como a gente saber, a menos que algum entre por baixo da terra, ou entre disfarçado, entre pelos fundos, entre tipo ninja. Bom, a gente tem que saber porque ele não está simplesmente de férias em casa. Isso é uma coisa que o Bolsonaro e seus filhos, eles fingem que não entendem. Eu não vou dizer que eles não entendem, porque eles são burros, mas não burros nesse sentido. Eles fingem que não entendem. É como se o cara estivesse em casa lá, né, curtindo com a família. Não, ele tem que receber visita em certos horários. Aqui tem uma exceção que é
Desnecessária qualquer autorização para sua cônjuge, Michele de Paula, assim como a sua filha Laura e a enteada Letícia Mariana, uma vez que habitam o mesmo local. Então, elas têm, consequentemente, livre acesso. O que significa que não precisa monitorar visitas da galera que está em casa, porque a galera que está em casa, né? Ora, veja. Bom, a autorização de visitas permanentes dos advogados nas mesmas condições legais do estabelecimento prisional, ou seja, com possibilidade de realização todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, iniciando às 8h20 da manhã até às 18, sempre por 30 minutos, mediante prévio agendamento. Então, os advogados que vão lá também não vão bater papo com alguém que está em casa no sofá e uns dias de molho. É como se fosse um cumprimento de pena. Autorização de visitas médicas permanentes, aí depois tem autorização da manutenção de sessões de fisioterapia, aí tem o horário aqui da fisioterapia, tem o nome de todo mundo, os médicos, fisioterapeuta e blá blá blá. Autorização para internação urgente, sem necessidade de prévia decisão judicial, quando houver orientação médica. Proibição de uso de celular. Aqui, ó. Atenção, vamos ler essa com calma. Proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. Nas hipóteses autorizadas de visitas, deverá ser realizada a vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Proibição de gravação de vídeos ou áudios diretamente ou por intermédio de terceiros. Pessoal, isso aqui não é violação de direito constitucional. Por quê? Uma coisa é alguém visitar o fulano na prisão e voltar dizendo assim: o fulano está muito cansado, está muito abatido. O fulano mandou dizer que ama vocês. O fulano mandou dizer que ele está confiante, que ele está lá fazendo flexões, que ele está rezando muito. Agora, outra coisa é preso ter porta-voz que fica o dia inteiro postando coisa, fica o dia inteiro lendo pronunciamento, fica o dia inteiro trazendo atualizações e servindo de papagaio. A decisão aqui, ela é muito interessante porque ela mostra, primeiro, que a todo momento eles estão tentando burlar esse tipo de restrição que foi anteriormente imposta. Ah, eu vou ler uma carta aqui do meu pai aqui que mandou. Cara, uma coisa, repito, é você fazer uma visita a um preso e sair de lá dizendo assim: olha, o presidente Bolsonaro, né, ele mandou dizer que ama todos vocês, tá? Tudo bem. Agora, não é para o cara ficar tendo uma espécie de canal de comunicação constante, onde e aqui tem aquelas coisas, né? Ah, isso aqui foi um vídeo gravado antes. Isso aqui foi uma mensagem que ele já fez há um tempo atrás. Isso aqui é um negócio que ele. Não, não, não. Isso é tudo burla. Isso é tudo burla, porque se ele está, entre outras coisas, na condenação como efeito acessório da pena, proibido de usar redes sociais, ele não pode fazer isso, obviamente, durante o próprio cumprimento da pena, se valendo da possibilidade de estar em domiciliar, tá? Cara, aqui tem coisas muito interessantes, como, por exemplo, esse cara tem mais de 30 advogados. E aqui tem catalogado, ó, ele recebeu nesse período aí que ele foi para domiciliar, ó, 31 visitas de seus filhos, né? 70 visitas de médicos, 17 visitas do fisioterapeuta, 2 visitas pontuais de prestador de serviços e 64 visitas de advogados, tá? Aqui tem uma lista de todo mundo que está com OAB e que está autorizado a visitá-lo, porque consta nos autos, teoricamente, como advogado. Entre eles, o Flávio Nantes Bolsonaro, que é o seu filho, né? Então, quer dizer, o cara vai como filho, vai como advogado, vai como correligionário, vai como partidário, vai como pré-candidato, ele vai como advogado em tese, né? Cara, aqui está tudo esquadrinhado. Então, o que acontece? Esses tempos encontraram arma lá e o cara disse: ah, mas é a arma da casa, o que, que tem na casa? Cara, o cara está cumprindo uma pena que deveria ser em regime fechado, mas que por uma questão de humanidade, humanidade, né? Ele acabou indo, soluços, né? Ele acabou indo para casa. Então, assim, não é para ter arma, não é para ter celular,
Não é para virar festinha da firma, reuniãozinha do terceirão, não é para virar nada disso. Mas existe uma série de questões aqui que mostra que está sendo usada a domiciliar do Bolsonaro para que vire tudo menos um cumprimento de pena. E não adianta ele chorar, pode chorar e soluçar à vontade. Então, o que acabou sendo decidido aqui, principalmente depois do episódio da carta? Porque, repito, alguém vai dizer assim, gente, mas preso não pode mandar carta? Olha, eu vou até um pouco mais longe, tá? Eu não quero alargar muito a discussão com vocês, mas existe decisão do STF de alguns anos atrás dizendo que, por mais que haja direito de comunicação e direito de mandar carta, por exemplo, a gente poderia inclusive dar uma olhada no conteúdo dessa carta. Ah, o quê? Gabriel, isso é uma violação à privacidade da pessoa. Sim, só que existe direito das autoridades prisionais, no caso de regimes fechados e de cumprimento de pena em estabelecimento de máxima segurança, no sentido de analisar se de repente a carta não está sendo usada para outros propósitos, porque uma coisa é o direito que você tem à comunicação, outra coisa é você se valer dele para continuar fazendo prática de atividade criminosa. Então, existe até na nossa jurisprudência reconhecida a questão de que o cara não pode simplesmente mandar qualquer carta e ficar protegido pelo sigilo de qualquer maneira. Em certas situações, a gente pode até dar uma bisoiada no que tem na carta. Então, muito mais ainda numa questão domiciliar e muito mais ainda quando o cara manda uma carta que, inclusive, um outro abre uma live no Instagram para ler e para fazer uma espécie de pronunciamento, né, terceirizado. Tem que prestar atenção nisso, porque alguém vai dizer assim, tá, mas o cara não pode nem mandar uma carta, agora nem se comunicar, ele pode mais. Gente, ele não pode fazer campanha, ele não pode ficar tendo uma espécie de vínculo aberto, ele tem um cano reto ali com a internet para alguém ficar lendo as coisas que ele manda dizer. Não pode, não pode. Não é para isso que serve o seu direito à comunicação, mesmo estando em regime fechado. E aqui então vem a decisão que acaba dizendo o seguinte: bom, número 1, suspenso o direito de visita de Jair Messias Bolsonaro pelo prazo de 30 dias, tá? A decisão, inclusive, não se aplica a Flávio Bolsonaro, cuja conduta específica acarretou sua suspensão pelo prazo de 90 dias. Então, nem fingindo que vai lá por ser advogado constituído do próprio pai, esse cara vai ter a suspensão de 30, ele tem a suspensão de 90. Tá, e aí? Proibição. Em virtude de Jair Messias Bolsonaro estar suspenso dos direitos políticos nos termos do artigo 15.3 da Constituição Federal, de visitas com finalidade política eleitoral até o término das eleições de 2026, divulgação de manifestos políticos eleitorais, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado. Então, esta foi a decisão recente aí que causou polêmica e muita gente começou a dizer: olha, é uma decisão que trata Bolsonaro de maneira diferenciada em relação a um condenado normal. Sim, tudo que a defesa quer o tempo todo é que ele seja tratado de maneira diferenciada. Aí, quando acontece dele burlar as mínimas regras que dizem respeito a uma domiciliar, que já é uma coisa que a gente pode suspeitar um pouco que não se enquadra naquilo que deveria ser o motivo originário da domiciliar, dado que essas doenças graves dele só aparece quando vai terminar o prazo, né? Só aparece quando pinta alguma questão diferente lá, só aparece quando pinta alguma sujeira, só aparece quando dá alguma polêmica. Além de tudo isso, o cara simplesmente ele vai testando, ele vai fazendo como ele sempre fez, né, ao longo do seu governo e ao longo da sua trajetória política recente. Ele vai testandinho limites, ele vai se aproximando de pontinhos críticos, até para ver onde é que ele toma uma fisgada, ele toma uma chapuletada, aí ele começa a choramingar. Olha aí, ó, estou sendo perseguido, estou sendo perseguido. Enfim, tudo isso para lembrar para vocês que não, prisão domiciliar não é férias em casa, prisão domiciliar não é tempo com a família, prisão domiciliar não é refresco, prisão domiciliar não é bagunça. Ou não deveria ser. Lembrem-se disso, ok? Tá ok? Lembrem-se disso. A parte voltandinho, portanto, a rotação das nossas colunas, eu acho que para quem ainda tem que fazer um aquecimento, né? Para quem tem que lidar com alongamento, para quem tem que recuperar o ritmo de jogo, já tá bom, né? Já tá bom. Sextou Brasil, é só esperar a hora do ponto e correr para o abraço. Eu fico por aqui, até a próxima.